Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, agora 101 dias das nossas eleições presidenciais. E se você pensa que você já viu caindo sobre o governo Bolsonaro todos os meteoros que eu tenho anunciado aqui no nosso portal, pode aguardar porque outros estão vindo. Os efeitos do impacto desses meteoros no governo e nas pretensões do atual presidente da República, ainda a gente não consegue medir, mas a gente sabe que o desastre vai ser muito grande. Hoje, no final do dia, teremos mais um meteoro atingindo as pretensões do presidente da República, aumentando seu desgaste, que é a pesquisa do Datafolha. Certamente essa pesquisa vai mostrar a perda de alguns pontos do atual presidente da República, mas muito aquém ainda do que ele deveria ter perdido lá atrás, se o povo brasileiro fosse informado corretamente pelos grandes veículos de comunicação do que ele fez aqui no nosso país contra o povo brasileiro, contra a nossa economia, contra a nossa soberania e contra a nossa sanidade. Hoje, você conhece muitas pessoas que a gente não consegue conversar, porque elas foram sequestradas mentalmente, porque se elas não recebem informação de um lado e elas recebem uma espécie de doutrinação do bolsonarismo, das suas redes sociais, por outro, de fato a gente fica com pessoas absolutamente inconversáveis. Vamos ter muito trabalho aqui no Brasil para poder demover essas pessoas desse sequestro que elas sofreram nas suas mentes e nos seus corações. Pois bem, eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, vamos fazer algumas análises, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero convidar você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, a dar o seu joinha, a mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e te convido também a participar do nosso chat, que eu sempre abro aqui entre 5 e 5 e meia, onde eu bato um papo ao vivo com vocês. Então, vamos seguir em frente. Eu recebi muitos comentários aqui para que eu comentasse o Jornal Nacional de ontem, já que eu sou um crítico muito contundente das organizações Globo. E aí, gente, não se iludam com a matéria que vocês viram ontem no Jornal Nacional, criticando, mostrando o escândalo de corrupção no Ministério da Educação, não. Porque eles fazem isso para dar a impressão exatamente que eles estão tratando jornalisticamente de uma forma isenta. Quando, de fato, se você observar, no mesmo jornal, eles esconderam completamente qualquer informação relacionada à economia. O aumento que nós vamos ter agora na energia elétrica, a questão envolvendo os caminhoneiros, a crise dos combustíveis aqui no Brasil, a crise do combustível em outros países também, qual é a realidade do caminhoneiro aqui no Brasil, a perspectiva de uma greve geral no dia 27, na segunda-feira, nós não vimos absolutamente nada em relação a isso. Nada em relação a Paulo Guedes, o desaparecido, nada em relação ao que está se pretendendo fazer no Congresso Nacional para dar um golpe eleitoral no povo brasileiro, mexendo em algumas normas ali. Enfim, isso tudo nós não vimos. Pois bem, então hoje a gente vai ter mais alguns desdobramentos do escândalo, mas o ex-ministro Milton Ribeiro já foi solto, que é natural dentro da democracia, ele foi preso por uma decisão do juiz de primeiro grau, recorreu, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional Federal concedeu a soltura dele, mas o processo agora vai continuar e os efeitos serão, de fato, devastadores. Se acontecer, de fato, a CPI no Senado, que o Bolsonaro e o bolsonarismo está querendo, né, detonar de uma forma contraditória, porque estava apoiando até agora a criação de uma CPI da Petrobras. E agora surge esse escândalo e eles estão tentando manter a da Petrobras acesa e vão querer desarticular uma outra que está mostrando crimes contra o Brasil de maneira muito intensa. Pois bem, o presidente está desaparecido, né? Hoje ele se recolheu, ele fez ali a agenda dele, ele fez apenas um pronunciamento de 3 minutos na cúpula dos BRICS, né? E o Bolsonaro estava extremamente abatido, gente. Ele falou, leu ali um texto de 3 minutos, botou óculos, mas você via que ele estava ali com a cabeça em outro lugar, porque os fantasmas estão rondando a cabeça do atual presidente da República e ele, diante dessa prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, ele está vendo o que está no porvir em relação à figura presidencial. Ainda falando de cobertura jornalística, gente, eu gosto sempre de sublinhar aqui no nosso espaço e alertar as pessoas, inclusive, que têm uma visão muito crítica da sociedade, que uma coisa é um telejornal que é passado para o povo brasileiro. A massa dos cidadãos que recebe aquelas informações quando estão desguarnecidos nas suas casas, estão tranquilos, estão ali assistindo televisão. Outra coisa são as informações que são passadas pelo mesmo grupo para os setores qualificados. Eu me refiro à Globo News,
que atinge um público que está mais antenado com a realidade política, portanto é mais difícil de ser enganado. Então eles colocam ali os colunistas para comentarem. E os jornais impressos, que são usados, né, são consumidos por pessoas também de um segmento que tem esse tipo de percepção. E no editorial, eles vão dando aqui algumas linhas que confundem até as pessoas mais críticas, né? Porque o cara pensa, pô, as organizações estão batendo no Bolsonaro. Você vê no jornal impresso, sob Bolsonaro, o MEC se tornou caso de polícia. Por que eles não fizeram, então, reportagem ao longo desses anos todos, desses escândalos, aqueles dutos saindo um monte de dinheiro, o escândalo de corrupção do Centrão, que o general Heleno chamava de ladrões? Por que não mostra os desvios que estão acontecendo, os políticos envolvidos com essa história? E, de repente, no jornal impresso você vê esse tipo de situação. Aliás, aqui, ó, a gente vai vendo em todos os colunistas, né? Pega a coluna do Merval Pereira, ele fala isso aqui. Todo chamuscado, falando do Bolsonaro também, criticando. Aí você pega a coluna aqui da Malu Gaspar também, na mesma linha. Um presidente em chamas, o outro aqui, o transtorno de personalidade do André de Almeida, e aí vamos embora. E nós não vimos a cobertura no jornal que é jogado para a massa, o jornal da televisão, é a cobertura do que está acontecendo na área da economia. Por onde anda Paulo Guedes, o jornal impresso diz, Vale Caminhoneiro, governo e Congresso articulam estado de emergência para driblar lei eleitoral. Gente, isso é um escândalo, isso é legitimar a corrupção. É a compra de votos, é o voto de cabresto high-tech, né? Fazendo panfletagem de dinheiro público para tentar engabelar os trabalhadores autônomos que têm o seu caminhão, enfim, os trabalhadores de táxis, os autônomos, o entregador de pizza na sua moto, enfim. Para engabelar essas pessoas em período eleitoral, isso tudo não é colocado de uma forma muito clara para o cidadão, para o povo brasileiro de uma maneira geral, e aí você, enfim, acaba tendo uma parcela da sociedade que é engabelada. Esse escândalo envolvendo pastores, empresários e Bolsonaro já vem de longe. Eu tenho aqui anunciado várias vezes, quando a gente analisa aqui a agenda do Bolsonaro, que ele se encontra com essas figuras aqui, ó, o pastor Marcos Feliciano, o Malafaia, o André Mendonça, quando estava postulando aqui o cargo no STF, o João Roma, ligado à Igreja Universal, com o Bispo Macedo aqui do lado, com o Silas Malafaia. Aqui o Silas Câmara, empresário, que tem uma série de estruturas de comunicação na região norte, envolvido em crimes, denunciado em crimes até o último fiapo de cabelo, pegando carona aqui dentro do avião, pagos por nós, né? Sem falar nas outras relações do Bolsonaro com essas figuras aqui, tipo Valdemiro Santiago. Também tem uma série de problemas com a lei, inclusive, com a justiça, aquela questão dele panfletar, né? Tentar vender feijão milagroso em função do que nós vivenciamos aqui no Brasil. Pois bem, está ligado ali ao Bolsonaro. Por que essas coisas não são explicitadas? E, infelizmente, o ex-ministro aqui do Bolsonaro, o Weintraub, ele está falando com todas as letras, de forma assim, garrafais, né? Que o esquema de corrupção já vem de longe, ele dá nome aos bois, e se acontecer uma CPI, ele vai dizer muitas coisas que muita gente não sabe e que ficará escandalizada. Vou colocar aqui para vocês só 2 trechinhos de um vídeo que ele publicou ontem na sua rede social. Vamos lá. Por que vai aparecer mais partes de porco? Por que vai continuar aparecendo rabo de porco, pé de porco, focinho de porco? Não dá para chamar de porco. Mas pode chamar de feijoada, pode chamar, de repente, se for uma coisa mais chique, de cassoulet, né? Porque a equipe não foi trocada. O presidente do FNDE continua sendo o ex-chefe de gabinete do Ciro Nogueira. Caiu o Milton Ribeiro, mas não trocou o presidente da FNDE, não trocaram os secretários. O atual ministro era o secretário executivo, era o vice, era o segundo do Milton Ribeiro. Gente, nesses setores todo que ele está dizendo, onde surgiram licitações escandalosas, né? Por quê? Porque o presidente Bolsonaro se rendeu ao Centrão. E hoje ele se apresenta como Centrão e defende o Centrão. Então vai aparecer mais coisa. O que pode estar por trás? O sinal que o Milton Ribeiro foi preso é que a Polícia Federal não sofre ingerências do presidente. É verdade, o presidente Bolsonaro. E aí ele vai falando que, inclusive dentro das estruturas da Polícia Federal, muitas estruturas já estão percebendo que o Bolsonaro vai perder, vai entrar pelo cano e já começam já a se posicionar para buscar espaço já no próximo governo, ou na próxima estrutura de governo. Mais à frente ele diz, vamos lá. Eu acho que vai aparecer mais coisa no MEC. É uma máquina muito grande, a eleição está aí.
Pô, mas já tem um fundão eleitoral. Você está lidando com tarados. Você está lidando com gente que é patologicamente obstinada. E eles não têm limite. Não tem limite. Pô, mas já tem tanto... Mas não, o cara que é errado não pensa assim. Ele pensa diferente de você, de mim. Entendeu? Não dá. Não dá. Você é o cara que coloca mais comida na boca do que ele consegue mastigar. É o ladrão que rouba e não consegue carregar o que ele roubou. Não é que é ladrão, ele é patologicamente o ladrão, um cara que rouba e não consegue carregar. Não é que o cara é guloso, ele é patologicamente guloso, ele coloca mais coisa na boca do que ele consegue mastigar. Essa turma que eu vi lá, que eu tive contato, é patológica, não tem limite. Não tem limite. É muito pior do que vocês possam imaginar. E aí, bom, eu vou colocar esse vídeo dele aqui na descrição do nosso vídeo, né? Mas ele é muito ilustrativo dessas coisas todas que estão acontecendo. Bom, e o governo opera para evitar CPI do MEC, que ganhou força após a prisão de Milton Ribeiro. Gente, os senadores, os deputados que estão envolvidos em falcatruas, eles vão fazer de tudo para essa CPI não surgir, porque se ela surgir, esses personagens todos, essas ratazanas gordas, ou esses porcos, né, gordos que o Weintraub está se referindo, vão aparecer. Então, essa situação esquizofrênica, o Bolsonaro tentando emplacar uma CPI da Petrobras para mostrar que ele não tem responsabilidade naquilo que ele tem responsabilidade, e uma CPI da Petrobras também vai pegar no PP e no PL, vai pegar no Ciro Nogueira, vai pegar também no grupo lá do Arthur Lira. Então, são situações muito emblemáticas, né? Eles querem uma CPI para um lado, mas não querem tanto, porque pode pegar muita gente, e a do MEC, então, aí que eles não querem mexer, porque o Weintraub seria chamado e a gente teria aí a exposição dessa podridão toda, desses meteoros todos que eu estou anunciando aqui, que estão caindo sobre o governo e cujos efeitos serão devastadores e que a gente espera mesmo que aconteçam, que sejam mostrados, né? Essa situação aqui que está no Estadão hoje, partidos da base do governo racham e travam assinaturas pela CPI da Petrobras cobrada por Bolsonaro. Gente, está todo mundo que nem barata tonta. Os meteoros estão atingindo, eles não sabem para onde correr. E não tem fórmula mágica, eles estão tentando dar um golpe aqui contra o povo brasileiro, aprovando voucher para caminhoneiro, aumento do Auxílio Brasil, Auxílio Família, enfim, qualquer tipo de auxílio. Estão tentando algum tipo de malandragem, de trambique para enganar o povo brasileiro. E aí vem, Comissão de Ética cobra mais cautela de Guedes em seu linguajar. Vocês sabem por onde anda Paulo Guedes? Pois bem, a Comissão de Ética do governo está dizendo, Paulo Guedes, fica de boca fechada, você está criando problema para o governo. Melhor você ficar de boca calada. Uma coisa é ficar de boca calada, outra coisa é ele ficar desaparecido, né? Porque quando você olha a agenda do Paulo Guedes, durante a semana toda, essa é a agenda de hoje, tá? A agenda do Paulo Roberto Nunes Guedes, sem compromissos oficiais. Então, ele é um falastrão, só fica se articulando nos grupos, fica lá com o computador dele vendo o que está acontecendo na Bolsa, a grana rolando para cima, rolando para baixo. O dinheiro dele mesmo está lá fora do Brasil. Ele diz que o Brasil é um lugar muito legal para se fazer investimentos, menos ele, né? Que mantém o seu dinheiro lá fora. E, aliás, enquanto o dólar continua a subir aqui no Brasil, ele continua a ganhar lá fora. Então, esse é o tipo de personagem, um auxiliar, um filhote de Pinochet, que trabalhou na ditadura do Chile, agora está nesse governo, só que ele anda escondido. Inclusive, as grandes redes de televisão não perguntam ao ministro o que ele acha do aumento do diesel, o que se pode fazer, como é que pode se baratear, qual é a política energética do Brasil, o que está se fazendo a favor do povo brasileiro, de uma maneira geral. Não, ele só faz negócio. Venda, venda, venda. É um homem que não conhece absolutamente nada de Brasil, que mente descaradamente, como quase todo mundo dentro desse governo. A gente não consegue encontrar ninguém que não minta, não é? Ele que diz que vai ao supermercado e é aplaudido, ou que ia, né? Alguém já viu uma fotografia de Paulo Guedes em circuito de câmera interna de supermercado, ele fazendo algum tipo de compra? Pois bem, e essas situações todas culminam com esse último fato aqui. Bolsonaro e Alexandre de Moraes conversam a portas fechadas na casa de Arthur Lira. Presidente da Câmara dos Deputados ofereceu jantar em homenagem ao ministro do STF, Gilmar Mendes. E, segundo a Mônica Bergamo apurou, em dado momento lá desse encontro, o Bolsonaro foi para uma sala junto com Alexandre de Moraes e ficaram lá, portas fechadas, conversando. Se isso for verdade, a gente pode esperar que tipo de desdobramento em relação a Bolsonaro?
nenhum, porque o Bolsonaro diz uma coisa na frente e diz outra coisa por trás. Ele mente descaradamente para as pessoas que o seguem, e, infelizmente, como essas mentiras não são contestadas, a gente vê esse sequestro mental de uma parcela da sociedade brasileira. Ou ele pode ter levado ali do Alexandre de Moraes mais um ultimato, né? Advertindo a ele que o caminho que ele está adotando só vai levá-lo à prisão. E uma coisa é certa, o Bolsonaro vai deixar de ser presidente da República em algum momento. O Alexandre de Moraes só deixa de ser ministro aos 70 anos. Então, muitos desses processos que estão hoje no nascedouro vão desembocar no Supremo Tribunal Federal. Então, algumas conversas ali podem ter sido ditas, podem ter sido faladas, né? Ameaças de um lado para o outro, né? Enfim, a gente vai ver nos próximos dias aí se há algum tipo de movimentação por parte do presidente da República que seja uma ideia, né, de que ele está disposto a fazer qualquer tipo de enfrentamento. A julgar pelo semblante que nós vimos de Sua Excelência no dia de hoje, gente, não dá não. Ele está abatidão, sumiu do cenário essa situação do pastor aí. É uma situação que ele não tem como se desvencilhar do pastor ministro, /atirador, /lobista, enfim, ele não tem como se desvencilhar disso, não tem como se desvencilhar das agendas, mais de 90 vezes que alguns desses personagens estiveram ali, as fotografias, as suas idas aos templos usando dinheiro público, eu mesmo fiz algumas representações junto ao Tribunal Superior Eleitoral, enfim, vamos aguardar. Uma hora essa gente sai do poder e quando saírem do poder a gente vai ver só os buracos que os meteoros causaram e os danos que causaram também nessas pessoas para todo sempre, né? E todo castigo para essa gente ainda vai ser muito pouco diante de tudo que eles fizeram contra o povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui, vamos continuar em frente aqui e muito obrigado por vocês estarem ajudando nosso portal a chegar em tantas pessoas, gente. Um grande abraço e até o próximo encontro, tá? Tchau!